Muito boa tarde a todos os queridos irmãos da família espírita norte rio-grandense, todos os amigos que estão nos assistindo pelo YouTube, pela plataforma Jitsi. É um prazer muito grande recebê-los e tê-los aqui para participar como convidados dessa roda de conversa à luz das palavras entre irmãos. Hoje nós vamos bater um papo com os irmãos, né, que também são nossos, Alexandre Siqueira e André Siqueira. André, seja muito bem-vindo, amigo. André hoje está em Brasília, dedicou um pouco do seu tempo para compartilhar do seu conhecimento. Ele é doutor em Ciência da Informação pela UNB, foi bacharel em Ciências da Computação pela UFRN e servidor do Banco Central, além de diretor de Comunicação Social Espírita da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. Alexandre Siqueira, como todos nós já conhecemos, um querido amigo, é bacharel e mestre em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor também de música do Instituto Valdemar de Almeida, da Escola Doméstica, enfim, são pessoas bastante conhecidas, filhos do nosso querido Fídia e saudoso Fídia Nicolai, Dona Carmen, né? É uma alegria muito grande tê-los aqui como os nossos primeiros convidados desse bate-papo, dessa roda de conversa, né? André e Alexandre, o tema de hoje nós vamos abordar o momento da pandemia, né? O que é que essa pandemia ela está trazendo em termos de transformação para o mundo e também para o mundo exterior e para o nosso mundo interior, né? Isso aí nós vamos fazer essa abordagem, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena prece, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos inspire dos amigos espirituais que nos acompanham nesse momento, a fim de que possamos transformar as nossas palavras em instrumentos de esclarecimento, de conforto, de consolação, de esperança, sobretudo, né, diante desse momento que nós nos encontramos, que é um momento muito especial, não é, de aprendizado para toda a humanidade. Então, em razão disso, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, porque hoje nós vamos ter, como vocês já perceberam, vamos ter bate-papo, conversa, conhecimento e música também, não é? E vamos começar o nosso bate-papo através da música, com uma música chamada Agora. É um poema psicografado por Divaldo Franco, por Chico Xavier, e que se encontra no livro O Semeador de Estrelas, né, de Divaldo Pereira Franco, não, de Sueli Caldas Schubert, desculpe, não é, sobre Divaldo Pereira Franco. Então, nós vamos tocar essa música. É uma música que foi musical, é uma letra que trata, chamada Agora, e que trata exatamente desse contexto também que nós estamos vivenciando, né? Então, Alexandre, com você, meu amigo. Obrigado, um prazer estar aqui com todos vocês, e um prazer enorme cantar essa música, e você foi muito preciso em dizer que ela tem a ver com o momento atual, e eu queria só aproveitar para dizer que a música é da sua autoria, a canção, né? A música. Você esqueceu de dizer isso. Vamos lá. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar. Estende as mãos aos filhos da amargura. Repara que além a desventura
brilhar. Caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce, pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás. Subindo passo a passo a glória eterna da ressurreição. Subindo passo a passo a glória eterna da ressurreição. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar. Estende as mãos aos filhos da amargura. Repara que além a desventura, caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce, pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás. Subindo passo a passo a glória eterna da ressurreição. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás. Subindo passo a passo a glória eterna da ressurreição. Maravilha, Alexandre. Meu querido André, seja muito bem-vindo. Parece que essa letra de Alta de Souza, que foi psicografada por Xavier, se encontra nesse livro Semeador das Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, se encaixa adequadamente no momento que nós estamos vivendo. Agora, eis o minuto decisivo que nós precisamos abrir os nossos corações ao Cristo vivo, né, que vive dentro de nós. André, desde o século XIX, que o nosso Allan Kardec, através do livro A Gênese, no capítulo 8º, já alertava, né, que eram chegados os tempos. Né? Isso já em cima exatamente de uma fala do Cristo Jesus, sinais dos tempos, a geração nova. Como você vê, e você consegue associar, André, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo com o momento de transição planetária? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos amigos que nos escutam.
Acho que é importante nós percebermos que a providência divina, ela não delega os momentos de amadurecimento da humanidade para um único ponto. Então, se nós lançarmos um olhar histórico para a humanidade, nós veremos que múltiplos episódios e de muitas formas nós somos convidados a um processo de amadurecimento e de transição. Então eu recordo que desde os 400 anos antes de Cristo, quando naquela região da Grécia, nós tivemos o fluxo intenso de pensamentos que se reuniam por conta das estradas criadas por Alexandre o Macedônio. Alexandre foi um homem que trouxe para a humanidade alguns momentos importantes de reunião de ideias. E se a Grécia, em 400 a.C., ela falava a respeito das tradições da China, das tradições do Egito, das tradições da Índia, que visitavam ali. Nós recordamos, por exemplo, de Pitágoras, que trazia o conhecimento hermético do Egito. Naquele momento, nós tivemos um convite à razão. A filosofia grega, que era, na verdade, a miscigenação de muitos pontos de pensamento, ela convidava o homem para usar a razão e dizia que a humanidade já estava num ponto de amadurecimento racional que deveria olhar a vida de maneira diferente. E a partir dali começa uma epopeia do raciocínio que vai encontrar, por outro lado, na presença do Cristo, de Jesus, o mesmo convite para um amadurecimento do ponto de vista moral. E se nós podemos dizer que o marco da transição ele tem início na Terra, é certamente com a mensagem de Jesus que disse que o homem estava maduro. Entretanto, esse marco de transição que o Cristo pontuou, ele foi adiado. Por quê? Ele foi adiado porque logo depois dos 300 anos depois da vinda de Jesus, quando a humanidade teve uma mudança profunda em seus valores, quando tivemos uma mudança extrema na conduta humana, na forma de lidarmos uns com os outros, aí o fone, de repente nós tivemos uma mudança nisso, que foi a domesticação do pensamento sendo de novo submetido à crença dogmática. Essa é uma palavra redundante, mas a gente reforça. E então nós passamos alguns séculos, durante a Idade Média em especial, no qual o amadurecimento humano foi tolhido e nós voltamos a uma vida centrada em um pensamento mágico, em protocolos de conduta ritualísticos, voltados muito mais para o desenvolvimento dos interesses do dia a dia, até o instante em que, no final do século XVI, nós temos, então, uma grande mudança na cultura como um todo e tem início o chamado momento de recuperação da razão humana. As grandes conquistas que a ciência nos trouxeram abriram, de novo, a necessidade de nós usarmos a razão para enfrentarmos os problemas do dia a dia. Com a razão veio a tecnologia, com a tecnologia, os facilitadores do dia a dia de nossa vida. Quando nós chegamos no século XIX, mais uma vez, a espiritualidade nos oferece
a vinda do Consolador prometido para, de novo, reestabelecer o sentido daquela mensagem de Jesus que tinha ficado deturpada ao longo do momento. Então, acho que é interessante nós olharmos o final do século XIX como sendo aquele século de muitos potenciais, muitos sistemas de pensamento, muitas informações disponíveis e que prometiam resolver no século XX todas as dificuldades do ser humano. E foi assim que nós chegamos no século XX. O século XX foi a era das facilidades que adveio depois de grandes dificuldades nos primeiros 40 anos daquele século. Tivemos 2 grandes guerras, tivemos a gripe espanhola, tivemos o advento de profundas modificações na geopolítica do mundo e saímos dali com uma vontade de construir uma civilização diferente. É tanto que a década de 60 foi marcada por uma crítica muito forte aos valores antigos da humanidade e a tentativa de construir novos valores. E quando as facilidades no campo material, as facilidades no campo intelectual nos proporcionavam elementos de construir novamente a felicidade humana dentro de padrões que o conhecimento prometia, nós hesitamos de novo. E nós não demos a devida importância à construção de valores e nos voltamos de novo para uma situação onde a maturidade intelectual da humanidade contrastava com sua infância moral. Então a gente tinha recursos para aplacar a fome da humanidade, não o fizemos. Recursos para tratar as graves doenças da humanidade, não o fizemos. Recursos para tratar a grande ignorância da humanidade, não o fizemos. E perdemos o século XX em batalhas de só menos importância. Iniciamos o século XXI, vimos de novo as profundas dores humanas recrudescerem com a crise migratória, países se dissolvendo, o problema da globalização espalhando o mundo de um lado para o outro, e novamente tivemos a crise da gripe aviária, tivemos a SARS acontecendo, e a nossa mobilização só acontecia quando ela batia na nossa porta. E não nos esqueçamos que, de novo, em 2019, quando o Covid-19 começou a aparecer em Wuhan, na China, o mundo pensou que era um problema da China. E como é de costume no nosso egoísmo, o problema dos outros é dos outros. Ninguém se mexe com isso. Esquecidos de que, graças ao movimento que nós próprios fizemos, de conexão, de facilidade dos transportes, em 18 horas o vírus estava espalhado no mundo inteiro. Eu digo 18 horas porque é o tempo que você pega para sair de um aeroporto de um lado do mundo, transitar entre todos os aeroportos e voltar para aquele mesmo aeroporto. Então, em 18 horas, você tinha vetores de contaminação distribuídos pelo mundo inteiro nesse processo. E, de repente, a Organização Mundial de Saúde, quando decretou uma pandemia mundial, quando recomendou que fosse necessário o recolhimento social como modo de trabalhar com os problemas, nós nos surpreendemos. Mas, de novo, o que é que a gente quer fazer? A gente quer dizer, não, agora Deus resolveu dar um ultimato para a humanidade para ver se a gente cresce. Na verdade, a nossa incapacidade de lidar com os problemas que nós mesmos nos criamos, isso é da lei de ação e reação, de causa e de consequência, a providência divina aproveita esse momento em que nós estamos vivenciando para devolver ao homem a sua posição na intimidade de si mesmo. Na solitude, para que ele reflita, para que ele passe a dar valor ao que verdadeiramente importa, para que ele faça aquela pausa
Nós costumamos dizer que todo grande processo de transformação começa no deserto, sozinho, no esmo, refletindo sobre o que importa na natureza. Desta vez, o nosso deserto ficou dentro de casa. Dessa vez, nós estamos convidados a refletir isso para cá. Mas é justo lembrarmos que isso não alcança a humanidade toda. Muitas pessoas, sem condições da reclusão social e sem o apoio social daqueles que podem fazer reclusão social, estão obrigadas a uma exposição, a uma dificuldade, e o resultado disso tem sido um contraste. E, de novo, nós estamos vendo com muita clareza, como o Carlos Castin lembrou muito bem, o grande agravamento que marca essa era de transição, que começa, sem sombra de dúvida, com o próprio Espiritismo. E que Allan Kardec, na Gênese, destaca, dizendo que é o conflito de ideias. O conflito das ideias, a mudança entre aqueles que pensam à luz de um paradigma antigo e daqueles que estão defendendo um conjunto de ideias novas. E é importante nós percebermos que essa crise de ideias, ela não é uma crise bipolar, ela não é uma crise de quem defende a ideia A e de quem defende a ideia B. Ela é uma crise geral, porque eu, de repente, concordo com a Alexandre em uma ideia e discordo completamente na outra. Temos conflitos de ideias. Então, não é um problema de partidarização cultural, mas é, na verdade, uma efervescência de noções para que, a partir deste conflito das ideias, saiam novas atitudes, saiam novos pensamentos. Por isso, Allan Kardec disse, quando tratava da nova geração, que o Espiritismo não faria a transformação social. O Espiritismo, ele seria o responsável pelo amadurecimento dos homens. E este amadurecimento adviria da plenitude de conhecimentos que o Espiritismo traz, da abundância de informação que ele nos oferece sobre a natureza e as leis naturais, e com isso nós nos transformamos individualmente. E individualmente transformados, aí a nossa ação dentro da sociedade vai ser a melhor possível. Então, nos parece que o desafio da transformação, ele é mais do que um desafio coletivo. Ele é um desafio individual. E enquanto cada pessoa não estiver realizada essa transição dentro de si, nós estaremos debalde aguardando que o mundo se transforme. Porque o mundo será uma terra de boas pessoas quando boas pessoas habitarem. E se eu não sou uma boa pessoa, não adianta esperar que o mundo se transforme. É muito interessante, André, essa sua abordagem, porque, primeiro, nós verificamos uma coisa, é que o progresso intelectual da humanidade nem sempre é acompanhado imediatamente pelo progresso moral das sociedades e das civilizações. Até porque a gente percebe que toda guerra e o mundo, desde que nós entendemos como mundo, não é, ele praticamente quase não teve períodos de paz. Porque toda guerra física, necessariamente, ela começa no embate das ideias, no campo teórico das ideias. Não é? E aí é quando a gente realmente começa a perceber dois elementos que o próprio Cristo, dentro de sua concepção pedagógica a respeito da conduta humana, já identificava como principais males ou como principal chaga da humanidade, não é, o egoísmo e o orgulho. E todos os males são consequência exatamente de todo esse processo. Como nós estamos observando, existe
um livro interessante de Aguinaldo Paviani, onde ele fala sobre o período das crises, né? E ele diz exatamente o seguinte, que o ambiente da Terra, ele inevitavelmente sofreria, em breve tempo, isso foi um livro escrito há 10 anos atrás, salvo engano, mas em breve tempo traria profundas e inevitáveis alterações. Daí a necessidade do homem moderno aprender a adaptar-se a situações novas, não é? E incomuns. Então, quando a gente percebe exatamente essas advertências, esses alertas, é para a necessidade de que a gente precisa olhar a pandemia, a gente precisa entender todo esse processo de contaminação mundial como um processo também de transformação, não somente do mundo, mas principalmente de uma transformação interior, porque nós estamos, não é só mudando os costumes, nós estamos mudando os valores, não é? Então, dentro dessa ótica, André, como é que você identificaria a conduta, não é, do cristão, da pessoa que realmente precisa encontrar caminhos e respostas para essas situações de aparente castigo, crueldade, de dificuldade, porque a gente começa a se isolar, não é? Há uma mudança no próprio processo da manifestação afetiva da humanidade. Então, como a gente conseguir encarar isso sem se deixar abater pelos transtornos emocionais que hoje são muito comuns, do estresse, da ansiedade, não é, da depressão? Como é que você vê isso? Carlos, nós precisamos reconhecer a nossa dimensão emocional. Investimos muito na construção dos nossos valores intelectuais e nos esquecemos de que nós não somos apenas cabeças pensantes. Nós temos medo, nós sentimos angústia, nós sentimos nojo, nós sentimos raiva e muitas vezes o amadurecimento intelectual que desenvolvemos, porque sentamos no banco da escola, somos forçados a aprender literatura, matemática, letras, desenvolvemos habilidades manuais, mas raramente nós somos convidados a desenvolver vocabulários emocionais, a desenvolver habilidades emocionais, a lidar com frustrações de natureza emocional. E por causa disso, nós precisamos reconhecer, então, que o momento que nós estamos vivendo é um momento de diagnóstico das nossas fragilidades. Nós temos visto muitos companheiros intelectualmente vigorosos e que estão desesperados, porque estão há 3 meses em processo de reclusão, alguns solitários, alguns que não estão conseguindo conviver com as diferenças familiares que se intensificam porque nós estamos sendo convidados a uma convivência mais efetiva no dia a dia. Então, o momento é um momento de dar uma pedra de toque em valores. Então, se a gente tem relacionamentos que são relacionamentos superficiais, eles não resistem a longos períodos de convivência. E nós estamos precisando passar por longos períodos de convivência. Nós estamos tendo a oportunidade de ver os nossos filhos como sendo nossos, não dos outros, porque a nossa cultura social, ela se apropriou de um hábito de termos os filhos
cuidarmos dele durante um período, contratarmos babás para nos auxiliarem com relação a isso, depois a gente delegava os filhos para as escolas, depois da escola o inglês, do inglês a natação, da natação outro idioma, e a agenda das crianças era a mais preenchida possível, de forma que a gente pudesse ter a nossa liberdade de fazer o que era importante. E, de repente, estamos nós dentro de casa, com o menino do nosso lado, a gente tendo que parar uma reunião para ir fazer o café, a gente tendo que parar uma conversa para ir lavar uma louça, porque, finalmente, a vida mostrou que todos nós temos deveres. Todos nós temos responsabilidades no nosso dia a dia de existência. E a dificuldade de lidar com essas pequeninas coisas são o grande desafio do cristão. Porque nós romantizamos um pouco a visão de que ser um bom cristão é ser um super-homem, é ajudar muito as pessoas lá fora, é fazer o bem dando coisas, é fazer o bem fazendo palestras ou aplicando os passes, aonde esses são caminhos de se fazer o bem, mas não são os únicos. O bem começa no cumprimento das próprias atividades. Então, agora nós estamos tendo a oportunidade de botar em prática o ditado chinês que dizia: se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Então, a gente acorda de manhã e está tendo que arrumar a cama, que fazer o café, que lavar a louça. E são esses elementos que vão nos devolvendo uma visão clara dos desafios que nós precisamos criar. O cristão, ele tem a facilidade do entendimento. Ele tem a facilidade de compreender os valores. Agora, o espírita cristão, ele tem a seu favor todo o conhecimento que a espiritualidade nos ofereceu, toda a visão que a codificação espírita nos desvendou, ensinando-nos sobre as vidas sucessivas, sobre os desafios de combater o nosso erro interior, sobre a nossa preparação, sobre a nossa necessidade de lidar conosco mesmos. Então, eu costumo dizer o seguinte: para o espírita verdadeiro, aquele que é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em conter as suas más inclinações, como assinalou Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, para este espírita que quer fazer a sua transformação pessoal, este momento, ele é uma academia de exercício dentro de nós mesmos. Ele é um espaço de exercício incomum, porque a gente está tendo a oportunidade de treinar o nosso pensamento, treinar o nosso sentimento, treinar as nossas próximas atitudes. E nós temos muitas coisas a serem feitas. Não é preciso esperar que as portas se abram para que a gente volte a fazer o bem. Nós podemos fazer o bem agora, desde o momento que nós estamos vivendo. E é essa reflexão que se torna imperiosa no momento em que estamos. Maravilha. Alexandre, além de lavar a louça, de arrumar a cama, que eu sei que você faz como eu, que nós estamos exatamente exercitando essas atividades acadêmicas, né? No sentido real da palavra, é muito bem colocada por André. Mas eu lhe perguntaria, e a música? Porque, veja bem, nós entendemos que a música ela cumpre um papel fundamental no processo de harmonização espiritual, no processo de harmonização interior. A OMS, ela diz que ela entende, divide o estado de plenitude de saúde do indivíduo a partir da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual, da saúde do espírito. E nesse ponto, nós vamos encontrar a música como um fator chave, um fator decisivo, que transporta, que nos eleva,
que permite que nós saiamos de processos, muitas vezes, letárgicos, depressivos, de ansiedade, para um estado de tranquilidade, de serenidade, quando nós nos deixamos envolver por acordes vibracionais, porque hoje nós sabemos, né, da importância que a música tem no processo curativo humano. E, Alexandre, você é uma pessoa que, além de ter essa vivência prática da musicoterapia, não é, você tem tido oportunidades de, inclusive, compor músicas belíssimas que eu conheço, e queria que você desse uma palavrinha sobre a importância da música, e depois eu queria lhe pedir para você executar uma música de sua autoria chamada Devir em Jesus. Estamos sem som, Alexandre. Aproveitando esse instante, na volta, depois da música do Alexandre, a gente já tem perguntas aqui no chat. Ok, Marcelo, ok, Eduardo. Nós vamos depois perguntar. Perfeito, Carlinhos, estamos aqui. Um abraço. Abriu seu... Não. Nessa situação, Alexandre, talvez sair e entrar de novo seja uma ideia. Enquanto isso, Carlinhos, posso passar a pergunta para você? Pois não. É do nosso irmão Nertan Jucá, que pergunta, né? Esse momento já não era aguardado pelos espíritos há muito tempo? Essa fase será de fundamental importância para a transformação da humanidade. No futuro breve, nós estaremos agradecendo ter entrado nessa fase, pois dela resultará a nossa permanência no mundo novo. Então eu pergunto para você e para o nosso irmão André, esse momento já era aguardado pelos espíritos? Acreditamos que a espiritualidade tem feito muitos e muitos investimentos no homem. Nós já tivemos muitos momentos de alegria e muitos momentos de sofrimento na humanidade como um todo. Parece-nos natural que no espaço de 100 anos a gente tenha uma visão de que a nossa geração é a geração que enfrentou as dificuldades, que fez as grandes evoluções, que construiu os grandes momentos. Mas se nós voltamos isso em tempos diferentes, recordemos, o momento que nós estamos vivendo hoje, ele foi um momento muito parecido com o da gripe espanhola. O momento de dificuldade que nós estamos enfrentando na atualidade, ele é muito parecido com alguns elementos que já aconteceram na história da humanidade. É claro que nós estamos num ponto diferente da história por causa das interconexões criadas, por causa do amadurecimento que a humanidade trouxe, por causa das possibilidades que a tecnologia nos ofereceu. Então é um momento em que os espíritos muito adequadamente denominaram da era do espírito. Por quê? Porque era uma era em que os valores espirituais começariam a despontar. Um exemplo é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos utilizando recursos do conhecimento humano, portanto, de natureza espiritual. Nós estamos utilizando elementos do desenvolvimento humano para estarmos todos conectados através de instrumentos do conhecimento humano, utilizando realizações do espírito humano, e isso tem feito uma grande mudança. Então, o momento da pandemia, ele é sim um catalisador, mas como tem sido catalisador
de inúmeros outros fatores que estão acontecendo dentro da sociedade. E é importante nós nos preocuparmos se, quando passar este momento de reclusão social, nós não estaremos desejando voltar ao antigo normal. Se nós não estaremos dispostos a ter as mesmas condutas que nós tínhamos no passado. Eu vou situar isso com algumas ações que nos parecem muito importantes para que fique mais claro as oportunidades que nós estamos tendo. Nós estamos vivendo um momento de possibilidade da universalização da educação. Porque antes havia um sério problema em que, para você ter acesso à escola, você tinha que ter um prédio, que era uma escola, você tinha que ter um professor e você tinha que alocar um conjunto de alunos dentro dele. Agora a gente está criando, por causa da pandemia, condições de um diálogo mediado que pode acontecer para inúmeras pessoas. E, naturalmente, para que as pessoas tenham acesso a uma educação por esse meio, alguém precisa custear. Então, será que não é hora de nós incluirmos na cesta básica que nós damos para aquelas pessoas que estão em fragilidade social, os créditos de internet, para que os filhos deles possam também participar desses momentos educacionais que podem ser revolucionários? Ou a gente quer, na volta, segmentar de novo que os nossos filhos vão para as boas escolas e os filhos daqueles que estão em necessidade e vulnerabilidade social vão para as escolas públicas, porque nós não nos sentimos à vontade para colocar os nossos filhos nas escolas públicas? Esse é um exemplo de uma situação que nós poderíamos estar mudando. Ora, se eu estou disposto a pagar R$5.000 para colocar o meu filho numa escola, por que eu não poderia fazer uma contribuição de R$5.000 para criar uma estrutura de educação universal onde os filhos de todas as pessoas pudessem estar participando de um processo como esse? E não adianta a gente delegar isso, dizendo, não, isso é responsabilidade do governo. Isso é uma questão de cidadania, isso é uma questão de humanidade. Então, o momento que nós estamos vivendo, ele tem a grande vantagem de abrir os nossos olhos para as infinitas possibilidades que o futuro nos reservou. Mas é importante destacar, nenhuma das tecnologias que estão sendo usadas nesse momento surgiram agora. Elas são tecnologias que estão disponíveis há 10 anos agora. Nós nunca as utilizamos. Nós nunca nos preocupamos com ela. Por quê? Porque ela não nos atingia, porque ela não nos alcançava, porque ela não criava um problema para a gente. E no instante em que o problema aparece, aí nós fomos forçados a descobrir caminhos. Ou seja, nós agora estamos conhecendo as possibilidades. Mas o que faremos com essas possibilidades? Qual será o encaminhamento que nós daremos a este momento tão singular de encontro conosco mesmo, de encontro com novas possibilidades, de encontro com nossos valores? Início do século XX, num grande encontro que aconteceu na cidade de Davos entre dois mestres da filosofia, de um lado Ernest Cassirer, do outro Martin Heidegger, eles falavam sobre a importância de nós discutirmos a realidade e a vida. Discutia-se o problema da vida e do significado que a vida tinha. E ambos apresentavam soluções para que a humanidade buscasse. Ernest Cassirer, na filosofia das formas simbólicas, pretendendo dar ao discurso humano o sentido para a vida. E Martin Heidegger, discutindo a necessidade de o homem olhar para si, olhar para a sua finitude, olhar para a sua dificuldade de ter um tempo limitado na vida. Leon Denis, o grande filósofo do espiritismo,
olhando essa dificuldade que aparecia, escrevia uma série de obras. O problema do ser e do destino, o porquê da vida, depois da vida, onde a grande mensagem era: meus amigos, a imortalidade está diante de nós. O que nós precisamos discutir é em que nos tornaremos com esse conhecimento. Só por curiosidade, foi daí que surgiu a música Devir em Deus. Bom, Alexandre já está com a agulha na vitrola, Carlinhos. Eu fico muito depois, feliz. Na sequência, tem 2 perguntas. Eu fico muito feliz com essa abordagem, André, porque, inclusive, nós temos várias professoras da rede pública municipal de ensino, tá, assistindo aqui a nossa palestra. Alexandre, é com você agora, depois a gente volta a falar. Obrigado. Olha, estão me ouvindo bem agora? Ok, agora estamos sim, muito bem. Maravilha. Eu estava anteriormente comentando que foi muito pertinente a sua fala sobre a harmonia, né, e a questão da harmonização e da música como uma ferramenta, digamos assim, de aprimoramento e de harmonização interior também. Isso. A gente, quando faz música, tem um viés um pouco diferente daquele que somente ouve, que aprecia. Eu diria que quem faz música acaba tendo uma via de 2 mãos. Além de apreciar também e receber esse benefício que a música tem de calma, de trazer paz, de trazer e evocar dentro de cada um sentimentos diversos, de acordo com o que cada um tem no seu arcabouço sentimental. A música provoca isso muito bem. A gente deve lembrar da questão da harmonia do universo e de Deus como sendo esse provedor dessa disposição perfeita de uma harmonia universal e cósmica, onde a música é um dos seus elementos. É um dos seus elementos. E isso nos convida realmente a refletir a grandeza, né, de Deus, e que dentro de nós temos alguns desses elementos, porque sabemos que a música que nós conhecemos, ela ainda não é a música, digamos assim, da espiritualidade mais avançada, a espiritualidade superior. Então, nós temos as nossas necessidades ainda de expressar materialmente os sons com instrumentos e tal, coisa que os espíritos já mais evoluídos nem necessitam mais. Isso é um pensamento, é uma vontade que se manifesta. Mas, assim, realmente a música traz muitos benefícios, inclusive para quem a faz. E eu queria cantar essa música comentando apenas que foi uma grande felicidade construir essa canção juntamente com o André, que isso partiu de um momento que nós estávamos em um lazer e houve uma inspiração muito grande da parte dele em fazer essa letra, e eu peguei essa carona nessa inspiração que ele teve, né? E fiz também uma música, acredito eu, espero, que tenha ficado à altura dessa letra dele. Então, só corrigindo, o título é Devir em Deus. Em Deus, isso. Eu me atrapalhei, eu vi. Tranquilo. Então, vamos lá. Devir em Deus, a letra do nosso irmão André. Irmão de verdade, né? Trago em minhas mãos uma lição para lembrar quando tudo em tudo é de temer, de amedrontar. Sou um peregrino de memórias e hei de avançar sobre quem eu fui, quem sou, mudar sobre o tempo
erguer notas de mim. Evolução, outra harmonia, escrever nova versão, novo pensar, novo sentir, nova ação. Rei de tudo, ô mendigo, eu sou esta canção. Sou um vendaval, brisa da manhã, trigo, pão e arado, tudo sou em Deus. Fogo, água e ar, terra e ar é bom, tudo e nada sou, devir em Deus. Sobre o tempo erguer notas de mim, evolução, outra harmonia, escrever nova versão, novo pensar, novo sentir, nova ação. Rei de tudo, ô mendigo, eu sou esta canção. Sou um vendaval, brisa da manhã, trigo, pão e arado, tudo sou em Deus. Fogo, água e ar, terra e ar é bom, tudo e nada sou, devir em Deus. Tudo e nada sou, devir em Deus. Tudo e nada sou, devir em Deus. Maravilha, Alexandre. A respeito um pouco da pergunta do nosso querido Nertan, também músico, né, e irmão de Lides Espírita, eu colocaria o seguinte, que diferente da humanidade, a espiritualidade, tudo que ela faz é resultado de um planejamento. Jesus, ele, acima de qualquer circunstância, como governador da terra, dentro da nossa visão, de uma visão cristã, ele tem o pleno domínio de tudo o que acontece. Naturalmente, o que nós precisamos fazer agora é apenas mudar e lançar sobre a pandemia um novo olhar, um olhar de renovação, extraindo dessa situação o que de bom ela está nos trazendo. Porque diante dessa perspectiva em que nós estamos isolados, nós universalizamos conhecimento, nós estamos universalizando informações, troca de experiências, não é? Então, por mais paradoxal que possa aparentar, mas o mundo lado, ele está se aproximando mais. Dentro de uma visão um pouco diferente da globalização anterior, André, de que havia aquela perspectiva do desenvolvimento tecnológico, de novas formas e ferramentas de comunicação, mas as pessoas ainda fechadas dentro do seu mutismo e dentro do egoísmo. Então, eu acredito que isso é uma visão muito interessante, essa pergunta, porque ela mostra que nós temos que ter uma percepção
de que depois da tempestade, a tempestade ela tem uma finalidade de purificar o ar. O ar ele se torna mais leve. Então, assim, mesmo diante dessa pandemia, nunca se fez tanto bem como o Divaldo tem dito assim nas oportunidades que ele tem de fazer a palestra. Eu gostaria de perguntar agora ao nosso irmão Eduardo quais são as perguntas. Carlinhos, primeiro tem um abraço aqui, tem vários abraços, várias pessoas pelo YouTube manifestando estão gostando da palestra, parabenizando o Alexandre, né, o André, pela iniciativa, por estarem conosco. Tem um abraço todo especial aqui do nosso querido amigo, seu Arlindo Araújo. Luiz, grande Arlindo. Nossa, Luiz. E eu vou juntar aqui duas perguntas, uma que é do Gustavo Lucena, que está pelo YouTube, e outra do André e da Graciema, que estão aqui no Jitsi. E eles perguntam se esse é um momento, então, de reeducação interior, se a humanidade está pronta, madura o suficiente para essa transformação. E, por fim, a curiosidade, né, se o que passamos hoje tem alguma relação com a data limite que mencionou nosso querido Chico Xavier há décadas atrás. Antes de passar essa pergunta para o nosso querido André, eu queria apenas deixar claro que, na verdade, bom, eu agora esqueci, vou passar para você e depois eu volto a André. Eu gosto de me reportar de novo à canção que foi executada ainda há pouco. Quando tudo em torno é de temer e de amedrontar, eu sou um peregrino de memórias e hei de avançar sobre quem eu fui, quem sou, mudar. Sobre o tempo erguer notas de mim, outra harmonia, outra versão, um novo pensar, um novo sentir, uma nova ação. Talvez a ideia de que em que momento nós estaremos prontos para a transformação. Essa é uma pergunta que cada indivíduo precisa fazer a si mesmo, porque a bondade de Deus tem nos oferecido todos os recursos de que necessitamos para a nossa transformação. O tempo inteiro, a vida nos oferece oportunidades de mudança, seja como rei, seja como mendigo. Nós estamos exatamente no lugar em que nós precisamos estar, no momento em que nós precisamos estar, com quem nós precisamos estar. E nos cabe, isso é uma responsabilidade individual, saber como nós estamos aproveitando esses momentos. Então, será que a humanidade está pronta para esse momento de mudança? Eu fico me perguntando às vezes, será que a humanidade estava pronta para a festa espiritual que foi a Renascença? Será que a humanidade estava pronta para o momento sublime que foi a vinda de Jesus entre nós? Será que a humanidade estava pronta para o banho de renovação que Martinho Lutero trouxe no seio das igrejas? Será que a humanidade estava pronta para a mensagem de Francisco de Assis, convidando o homem para mudar as estruturas de pensamento e de ação no seu dia a dia? Agora vejamos, meus amigos, o problema não parece ser um problema coletivo. Porque se a humanidade não estava pronta para a mudança, Francisco de Assis mudou. Se a humanidade não estava pronta para a mudança, Galileu Galilei transformou. Se a humanidade não estava pronta para entender o universo, Newton o explicou. Então parece que nós temos, novamente, um desafio muito pessoal. E é muito comum que a gente transfira esse desafio e crie condicionamentos. Então, para mim, é muito cômodo dizer assim, ó, eu tô querendo ser uma pessoa boa.
desde que o Carlos Castim e o Alexandre sejam bons também. Porque se eles não forem bons, não adianta eu ser bom. E aí vamos ficar um esperando pelo outro para fazermos a nossa transformação. Então vamos refletir o seguinte: o que é que está nos impedindo de realizar a nossa transformação? Quais são os obstáculos para nós fazermos a mudança que os espíritos estão nos convidando desde o século XIX? Quando a gente tenta estabelecer a noção, na minha opinião, e aí eu estou externando uma opinião pessoal, equivocada, de uma data limite, porque os espíritos não estabelecem pontualmente datas específicas para as mudanças. Os espíritos nos dizem dos convites e das urgências de transformação que nós estamos vivendo. E é claro que os governadores espirituais do planeta Terra têm um plano de administração e de mudança, mas eles agem como educadores. E como é que o bom educador age? Ele cria os desafios para que o aluno aprenda, para que o aluno se desenvolva. A educação punitiva já está demonstrado não ser um bom recurso para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, o propósito da espiritualidade não é punir. Eu vou me estender nessa resposta porque eu acho que ela é muito importante para o nosso entendimento das coisas, e eu vou fazer uma evocação de 3 livros do Antigo Testamento. 3 livros que foram escritos para tentar dar ao antigo povo hebreu uma noção desses desafios. O primeiro livro deles é o livro dos Provérbios. O objetivo deste livro é dizer ao homem que Deus é bom e que Deus é justo. E que a bondade divina está se externando no sol que nasce, na chuva que cai, nas plantas que se desenvolvem. Então, o livro de Provérbios é uma exaltação da bondade divina no dia a dia da natureza. Só que aí a gente ficou tão exaltado com isso que você perguntou, bom, então se Deus é tão bom, a gente não precisa fazer nada. É só aguardar que Deus proverá todas as coisas para a gente. O segundo livro de sabedoria, que é o livro do Eclesiastes, é um livro de maturidade, é um livro cuja mensagem central é: meus amigos, a vida é dura, a vida tem os seus desencantos, a vida tem os seus desafios. E será que Deus é realmente tão bom que a gente não precisa fazer nada? Será que diante das injustiças que a gente vê na vida, diante das dificuldades que a gente viu na vida, será que Deus está realmente preocupado com a gente? Então vejam que são 2 livros que se contrastam na antiguidade, na mitologia dos antigos. E aí vem o terceiro livro, que é considerado o livro de sabedoria pelos estudiosos do Velho Testamento, que é o livro de Jó. E o livro de Jó é uma parábola maravilhosa. Jó era um homem justo, era um homem bom e era um homem cheio de facilidades no seu dia a dia. Agora, mesmo sendo um homem cheio de facilidades, Jó tinha o cuidado de cuidar ciosamente das coisas. Portanto, Jó era um amado de Deus. E aí, no mito, aparece Satanás e diz a Deus: olha, você está achando que Jó, que ali representa a humanidade toda, é bom? Ele não é bom, não. Ele é interesseiro. Ele está tendo esse comportamento porque você está dando tudo para ele, porque você dá todas as facilidades a ele. Você quer conhecer quem é Jó? Diz o Satanás, que é essa figura mitológica no Velho Testamento. Tire tudo dele, que aí você vai ver quem é Jó. E Deus então diz: então pode fazer o seguinte, pode tirar tudo de Jó. Faça com ele o que você quiser, mas deixe ele vivo. Jó tem que ficar vivo. Porque a vida é o bem precioso do processo de aprendizado. E aí, Jó perde tudo. Jó perde os bois, as ovelhas, as terras, os amados, a família, a esposa, a saúde. E fica Jó um miserável diante do mundo. Mais grave do que isso. Os companheiros de Jó, que já tinham noções de que Deus não pune injustamente, já refletiam.
Jó deve ser muito ruim. Porque se Deus está punindo Jó, é porque ele não era um homem justo. Se Deus está punindo Jó, é porque ele tinha muito sofrimento. Ele tinha muita coisa a pagar. E começam a especular quais eram os pecados ocultos de Jó para Deus puni-lo daquela maneira. E qual foi a atitude de Jó? Jó se mantinha do mesmo jeito. Do jeito que Jó era fiel a Deus na riqueza, ele era fiel a Deus na necessidade. E, naturalmente, ele se pergunta, mas, Senhor, se eu estou fazendo todo o meu esforço para ser bom, por que o Senhor está me respondendo com essas dificuldades? Meus amigos, vejam que essa é a pergunta de cada um de nós. Se eu sou bom, se eu sou justo, então Deus tem a obrigação de cuidar de mim. E qual é a resposta de Deus a Jó no Antigo Testamento? Deus aparece a Jó como um vendaval. Olha que imagem extraordinária. O mito tem essa riqueza. Ele traz os elementos linguísticos para nos oferecer possibilidades. Deus aparece a Jó como uma tempestade, um vendaval. E Deus mostra a Jó a harmonia do universo. É a resposta de Deus. E quando Jó olha a harmonia do universo, ele compreende. Espera aí, Deus não cuida de mim somente. Deus cuida do universo inteiro. E cuida como? Pelas suas leis. Então eu vou continuar o meu trabalho, vou continuar fazendo o meu dever, e se eu perdi tudo, eu continuo vivo. Eu vou reconstruir tudo de novo. E quando Jó tem essa convicção, Deus lhe devolve em dobro tudo que ele possuía. E, de novo, Jó não se afeta com isso. Então, há uma lição aqui que é uma lição muito importante. É a lição de que nós não vamos ter na providência divina outra atitude que não seja de profundo amor em todas as circunstâncias. Deus não ama mais Carlos Castim porque ele é procurador. Ele não ama menos Alexandre porque ele é músico. Mas ele não ama mais André e ama menos Arlindo. Deus é o amor na plenitude das suas possibilidades. E isso nos cria estranhamento. Porque a gente diz assim, quer dizer que Deus ama o criminoso? Ama. Sim. Quer dizer que Deus ama aquele que cometeu crimes hediondos? Ama. E ama tanto quanto a você. Sabe por quê? Porque a visão de Deus não está circunscrita a este momento que nós estamos vivendo. Deus tem aquele amor que enxerga no lixeiro, naquele terreno cheio de lixo, a possibilidade de tornar-se um milharal. Então, diante das dificuldades que nós estamos vivendo agora, não tenhamos o pensamento míope de achar que a bondade divina está nos punindo, como em todas as oportunidades da vida, ela está nos oferecendo oportunidades, está nos criando desafios para nós desafiarmos a nós mesmos, para nós asserenarmos a nossa própria intimidade e, a partir daí, nós construirmos uma realidade diferente. Então, se hoje eu sou um vendaval, amanhã uma brisa da manhã, recordemos que trigo, pão e arado, eu sou tudo em Deus. Fogo, água e ar. Terra e arrebol. Tudo e nada sou. Devir em Deus. Eu sou uma construção constante. Eu sou uma transformação constante dentro da obra divina. Maravilhoso, André. A gente fica refletindo, e eu até usaria e pediria permissão a você para dizer o seguinte. Primeiro, me lembrei do que eu ia comentar. As perguntas de Gustavo Lucena e de André, né, junto com Graciema, na realidade, elas convergem especificamente para o tema central da nossa roda de conversa. Estou pronto para o depois da pandemia? É exatamente essa
visão que você colocou, André, de nós vamos voltar a ser o que era, como éramos, ou alguma coisa nova irá nos motivar a enfrentar novos desafios, a ter um novo olhar, uma nova perspectiva sobre a humanidade. Quando você citou esses 3 livros do Antigo Testamento, André, eu me lembrei aqui exatamente que no Novo Testamento, né, vem exatamente o mestre. Vem Jesus e condensa falando através do sermão, onde ele diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurado os brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Isso é exatamente a condensação dos capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec muito bem consignou isso, trazendo ensinamentos importantes para a gente. E quando você fala sobre esse processo, não é, de revisão interior, até sobre o conceito de amor, é engraçado a gente ver a pandemia nos forçando a nos isolarmos aonde? No laboratório inicial da nossa vida, onde nós crescemos para ela, né? Onde nós aprendemos a cultivar os nossos valores e temos a oportunidade de rever coisas que fizemos de errado, como você muito bem colocou, não é? Vamos deixar os filhos, criar uma agenda para os filhos educacional, que na realidade essa agenda envolve e preenche a criança de compromissos e esvazia o sentimento de afetividade dela. E nós estamos dentro de um isolamento, dentro de um isolacionismo, na realidade, mas com almas que nós optamos por compartilhar da existência com ela. Algumas almas resgatamos dívidas do passado, almas gêmeas. E a propósito, Alexandre, a bola agora é com você. Carlinhos deve estar com um probleminha no sinal, Alexandre. Eu vou passando então a palavra para você, que nós já estamos nos aproximando do final da conversa, né? Tranquilo. Ele falou de alma gêmea, então deve ser a música Alma Gêmea de Minha Alma. Ah, ele cantou a bola. Ele cantou já, né? Eu já percebi que o negócio aqui está bem contextualizado. Essa é uma música que eu tinha muita vontade de fazer e acabei fazendo em um momento qualquer da minha vida aí. E eu vou cantar para vocês uma poesia do Emmanuel, que é uma poesia contida na obra Há 2000 anos. Na minha edição é a página 71. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho, encheste-me o coração, vinhas na benção das flores, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te a eterna aliança, porque sou sua esperança, tu és todo meu amor.
alma gêmea de minha alma. Se eu te perder algum dia, serei escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, e de esperar-te entre as flores da claridade do céu. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou sua esperança, como és todo o meu amor. Como és todo o meu amor. Como és todo o meu amor. Carlos, posso fazer uma interferência? Maravilha. Pois não, fica à vontade. Exatamente por conta desse momento de pandemia, a gente que está acostumado com a sonoridade musical do Alexandre, já percebe que aí no meio da música Alma Gêmea, ele introduziu alguns acordes da famosa peça A Catedral, de Agustín Barrios. E exatamente refletindo sobre isso, pensando sobre um momento de dificuldade, eu lembrei de uma outra peça, também relativa a uma catedral, que eu queria pedir a Alexandre para executar, que é uma peça do nosso querido Hércules Assil Bruno, sobre um poema de Alta de Souza, lembrando desse momento em que muitas pessoas perderam entes queridos nesse momento de pandemia. Mensagem fraterna. Não, é uma mensagem a respeito, o sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, num altar em tudo adeja, o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija o céu que resplandece e que viceja na catedral azul da imensidade. Contigo, Alexandre. O sino plange em terna suavidade no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves no altar, quem tudo adeja, o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas. A alma liberta, o
o azul do céu singrando. Adeus, amados mestres nas alturas, alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, adeus, adeus. Adeus, adeus, adeus. Nós já estamos chegando ao final dessa nossa roda de conversa, né? E todo esse contexto e temas de abordagens que para mim me foram riquíssimos, André, eu sou muito grato a você por isso, me trazem a lembrança, né, de uma passagem contida no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o tema central é a lei do amor. E é interessante porque o Espírito que traz essa mensagem, Sanson, na realidade é Fenelon, exatamente, Fenelon, ele diz o seguinte, que a lei do amor, ela substitui a personalidade. Vamos entender bem, a lei do amor, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres, incluindo as misérias sociais. Então, na realidade, por mais que a gente enfrente as dificuldades, nós não devemos nos esquecer de que fomos criados à imagem e semelhança do Criador, mas em virtude do amor que ele tinha por cada um de nós e por toda a criação. Então, em razão disso, antes da gente encerrar com uma música em forma de prece, súplica a Jesus, de Alexandre, André, eu queria que você fizesse o fecho dessa nossa roda de conversa, dizendo, respondendo, nós estamos, de que forma, prontos para enfrentar os novos desafios desse mundo que se projeta, não é, absolutamente depois da pandemia. Acho que a mensagem desse mesmo capítulo que você mencionou, Carlos, quando o espírito Lázaro, desdobrando a passagem de Fênelon, que diz que o amor é a solução de todas as coisas, ele diz assim: quando Jesus pronunciou a sublime palavra amor, os mártires ébrios de esperança desceram aos círculos. Mas a este sublime vocabulário, o Espiritismo veio acrescentar outra palavra, a reencarnação, para dizer-nos que todos nós somos irmãos e que, portanto, eu não devo amar apenas a este que está do meu lado, porque aquele distante que passa fome na choupana é também meu irmão. Aquele que está distante, às vezes desarrazoado nas decisões que toma, é também meu irmão. Então, que a nossa atitude seja de cuidado recíproco uns para com os outros. Que a nossa atitude seja de vivência desse amor verdadeiro. E para aquelas almas que, em muitas circunstâncias, estão desassossegadas, intimidadas pelos problemas que estão vivenciando, nas crises de desespero, de desesperança, de desconforto, recordar que viver vale a pena sempre. E eu vou me permitir
Carlos, pedi ao Alexandre para fazer não apenas uma música, mas para fazer duas. Para ele falar sobre a vida que vale a pena, para que nós ouçamos essa reflexão e depois faça-nos a súplica a Jesus. Exatamente. Alexandre, enquanto você se prepara, a Maria José está dizendo aqui que a sua música é uma prece, e tem gente no YouTube digitando, cantando junto pelo chat aqui. Maravilhoso, viu? Que bom, fico muito feliz. Essa canção agora que a gente vai fazer, ela cai também muito bem nesse momento. A vida vale sempre a pena e o melhor caminho que nós temos diante dela é vivê-la plenamente. Eu saí aqui de acordo com os preceitos que os espíritos nos legaram através do espiritismo. Talvez você esteja imaginando que a vida seja apenas ilusão, mas eu te digo, viver vale a pena. Para cada desafio que vencer, você tem 1000 motivos para crescer, mesmo que a vida diga não. Sorrir é construir a solução, pois na estrada do querer existem atalhos e caminhos para seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Tem fé que a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Tem fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé que a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. E essa canção que eu vou encerrar agora é do nosso amigo Adriano Gomes, do Movimento Espírita. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor e sentir sua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E ir ao seu encontro, queremos te seguir para afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos uma luz. E ir ao seu encontro, queremos
vamos te seguir para afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra. Caminhar juntos como a luz. Bom, meus queridos amigos e irmãos, uma alegria muito grande, uma satisfação. Eu sou fã incondicional daquela música anterior, Alexandre, que você tocou, né? E foi o tema, eu acho que até de uma campanha em favor da vida, né? E isso, desenvolvido também, adotado pela FEB, né? Isso traz para nós exatamente a certeza de que, por mais difícil que seja esse momento, nós vamos sim atravessá-los, vamos dessa vez mais renovados, mais dispostos, porque a dor e o sofrimento, elas existem não como castigo, mas por uma necessidade de burilamento do espírito humano para nos fazer imortais, para nos fazer melhores, mais fortes, e para termos a percepção de que somos imortais. Não nos esqueçamos, por fim, dessa mensagem, né, de Fenelon, quando ele diz: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ou seja, o amor torna uno, o amor unifica, fortalece e nos faz efetivamente pessoas melhores, mais felizes, tá certo? E mais conectadas com o divino. Muito obrigado a todos pela participação, por terem compartilhado conosco desse momento de tanta luz, né? Eu tenho certeza que esse tema, a luz das palavras, com certeza iluminou não só as residências de cada um, mas principalmente o coração de cada um que esteve aqui conectados conosco. O microfone é seu, André, para as despedidas. Amigas e amigos, a nossa gratidão pela acolhida fraterna, sempre carinhosa, o nosso profundo respeito pelos trabalhadores do bem dedicados a esta causa de difusão da mensagem, da esperança, do amor, que cada um se sinta abraçado desse irmão que também está empenhado no ajustamento da própria conduta para que a gente possa superar as nossas dificuldades pessoais, as nossas dificuldades espirituais e construirmos dentro de nós aquele reino de Deus que Jesus tanto nos ensinava. E nesses dias em que ainda seremos forçados a uma convivência cuidadosa, que nós não hesitemos em externar o nosso amor sincero, que nós não nos detenhamos naquela vontade de ligar para aqueles a quem amamos, para oferecer o nosso braço de conforto, a nossa palavra amiga, e sempre que possível, atendermos aqueles que estão em necessidades, não apenas no campo material, mas aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desesperançosos, para que a nossa atitude seja tal qual sermos cartas vivas do Evangelho. E o Evangelho é boa nova, o Evangelho é esperança, o Evangelho é atitude no nosso dia a dia. Então que a gente saiba lavar a louça de manhã, abraçar os amigos dentro de casa, mas que a gente saiba também estender o nosso carinho para aqueles que estão precisando tão quanto nós mesmos. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, André. Um grande abraço. Alexandre, as despedidas com você agora, meu irmão. Quero agradecer a todos os trabalhadores do Aveluz, em especial a quem me convidou, que foi o Marcelo Maris, a você, Carlos Castinha, ao Eduardo, ao Léo, que está aí na parte técnica. Quero parabenizar essa iniciativa. Quero aproveitar e mandar um abraço
para André, que estou com muita saudade dele, estou vendo ele somente virtualmente esses dias, né? E a todos que estão aqui assistindo, meu obrigado, meu abraço, e vamos juntos com Jesus. Carlinhos? Muito obrigado a todos. Oi, Eduardo. Eu queria só ler aqui uma mensagem que eu achei, muitas mensagens lindas aqui no YouTube. A Catarina Siqueira, deve ser coincidência o sobrenome? Acho que não, né, André e Alexandre? Ela diz assim: vamos fazer do amor uma pandemia. Uma linda mensagem que a Catarina deixou. Isso. E se você permitir, Carlinhos, o nosso irmão, querido irmão Nertan, está aqui se despedindo, mandando abraço. Eu gostaria de convidá-lo para abrir a câmera, para deixar a sua despedida aqui ao vivo. Pode ser, Carlinhos? É um prazer, né? Então, é um irmão muito querido nosso, né? Um trabalhador, um grande músico, também compositor de músicas de Alta de Souza, né? Então, é uma alegria muito grande tê-lo aqui como um participante, né? Um abraço, querido. Seja muito... Olá, meus amigos. Estão conseguindo me ver? Estão visualizando? Que eu não estou... Ótimo, é um prazer enorme. André, querido, grande abraço. Alexandre. Nós que fomos contemporâneos de jardim de infância, na Cidade Encantada, depois no Instituto Brasil em Natal, posteriormente para o Salesiano, somos remanescentes, vivemos momentos maravilhosos de infância. Alexandre tem uma história aí que ele lembra, mas eu esqueci essa história, viu, Alexandre? Não pode contar publicamente. Então, a todos um grande abraço, é uma felicidade imensa poder estar acompanhando aqui esse bate-papo gostoso, porque eu acho que a doutrina espírita ela tem que chegar aos corações daqueles nossos irmãos de maneira fácil, simples, uma conversa franca, sincera, trazendo o esclarecimento à luz dessa doutrina maravilhosa. Então, que todos possamos ter um final de tarde, início de noite desse domingo, um início de semana repleto de muita paz, de muita luz, e aqui o nosso querido está trazendo um abraço aqui a todos. Nosso grande irmão de luz, Arlindo, querido. Que abraço legal para todos esses amigos queridos. Saudades de todos. Grande abraço, Castim. Um abraço, irmão. Léo também, que é nosso companheiro. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Valeu, até o próximo domingo, onde nós teremos mais uma roda de conversa à luz das palavras. Não perca, porque agora nós vamos estar sempre aos domingos com esse bate-papo gostoso, com esse bate-papo ativo e espiritualizante, né? Eduardo, alguma informação, alguma coisa? Você para o próximo domingo já temos confirmada a presença de Eden Lemos, presidente da AFERN. Nós vamos falar de família e pandemia, continuando aqui na série À Luz da Palavra. Muito obrigado, Carlinhos. O encerramento é com você. Vamos buscar mais um companheiro também para ilustrar, a enriquecer o bate-papo com música, né? Porque isso que essa combinação dá muito certo, né, Eduardo? Então, um abraço a todos, um feliz domingo. Foi um prazer, né, participar dessa abertura. Muito obrigado a todos, que Deus os ilumine, guarde, se cuidem com muita luz, saúde e paz.